exposição para a realização de um ensaio por gammagrafia é determinado a partir de gráficos específicos para cada radioisótopo ou material radioativo. O gráfico apresentado no slide correlaciona o fator de exposição Fe com a espessura da peça, fixando alguns parâmetros, como o tipo de filme, o ecrã, a densidade radiográfica a ser obtida, distância foco-filme utilizada e as condições de revelação. Os melhores índices de nitidez na radiografia são obtidos com densidade entre 1,5 e 3,5, sendo mais usual trabalhar com densidade entre 2 e 2,5. A distância foco-filme DFF largamente adotada, porque geralmente permite boas radiografias, é de 70 centímetros. O valor atualizado da atividade da fonte pode ser facilmente calculado ou obtido diretamente de sua tabela de decaimento, ou ainda utilizando um aplicativo para celular da Agência Internacional de Energia Atômica, chamado de Isotope Browser, disponível de forma gratuita para sistemas Android ou iOS. Bem, após a apresentação destes parâmetros e a forma como enxergar, os eixos dos gráficos que vamos analisar, podemos agora começar a analisar e interpretar exemplos de gráficos utilizados neste tipo de ensaio. No gráfico apresentado no slide, o eixo vertical representa fator de exposição, também chamado de Fe. Está em uma escala logarítmica. E o eixo horizontal representando a espessura da peça ou do material a ser ensaiado, que está em uma escala aritmética. Bem, vamos lá. Uma escala aritmética é aquela em que o próximo número será sempre o anterior mais a soma de uma constante, que podemos definir para a nossa escala. No gráfico aqui apresentado, o eixo horizontal, a partir do zero, é somado 10 unidades para intervalos iguais. Então, 0, 10, 20, 30, 40 e assim por diante. Uma escala logarítmica, ao contrário de uma soma, temos uma multiplicação por um número. Mais especificamente, a multiplicação por 10 ou por potências de 10. No gráfico, o eixo vertical tem inicialmente uma variação de 10 até 100. E na sequência, uma variação de 100 a 1000. Porém, nossa escala do eixo vertical, pela operação de logaritmos, não assumirá valores negativos. Na análise e interpretação do gráfico que estamos olhando no slide, partimos da espessura no eixo horizontal para o fator de exposição no eixo vertical. Para uma espessura de 20 milímetros em aço e usando uma fonte de selênio 75, obtemos um fator de exposição de 300. Observe que o valor encontrado está entre 200 e 300. Assim, considera-se o valor maior. Para uma espessura de 35 milímetros em aço e usando uma fonte de irídio 192, obtemos um fator de exposição de 200. Observe novamente que o valor encontrado está entre 100 e 200. Assim, iremos considerar também aqui o valor maior. O tempo de exposição para o ensaio não destrutivo END
por gammagrafia pode ser calculado utilizando a fórmula presente no slide, que relaciona fator de exposição FE, distância fonte-filme DFF e atividade da fonte A. Para o cálculo do tempo, utilizando a expressão dada, é necessário observar a unidade em que o fator de exposição FE é apresentado. A unidade do fator de exposição FE está em milicurie vezes minuto dividido por centímetro quadrado. Desta forma, para obter o tempo em minutos, precisamos que a atividade da fonte, para a utilização desses gráficos, seja apresentada em milicurie e a distância fonte-filme em centímetros. Vamos observar este estudo de caso. A sua resolução passa pela obtenção do fator de exposição FE, no gráfico correspondente à fonte de selênio. Primeiro, localizamos a espessura de 10 milímetros. Depois, acompanhamos a linha vertical correspondente, que parte desta espessura até que ela encontre a linha diagonal, que corresponde à fonte que estamos utilizando. E aí, a partir dela, acompanhamos a horizontal até o eixo do fator de exposição FE. Tudo entendido? Alguma dúvida? Muito provavelmente sim, né? Então, vamos repetir o que foi falado agora há pouco, mas olhando para o gráfico. Vamos lá. Primeiro, localizamos a espessura de 10 milímetros. Depois, acompanhamos a linha vertical correspondente, que parte desta espessura até que ela encontre a linha diagonal que corresponde à fonte. E, assim, a partir dela, acompanhamos a horizontal até o eixo do fator de exposição FE. Como o ponto que alcançamos no eixo de fator de exposição FE fica entre dois valores, escolhemos sempre o maior valor, no caso, 200. Acredito que agora ficou um pouco mais claro. Já sabemos que o fator de exposição FE é igual a 200. Agora, verificamos as unidades que foram apresentadas no estudo de caso. A distância deve estar em centímetros. Ok, 82 centímetros, está lá. A atividade deve estar em milicurie e não está. Assim, precisamos converter curie para milicurie. Neste caso, basta multiplicar o valor dado por 1000. Depois de fazer essa conversão, substituímos na fórmula e fazemos as operações matemáticas necessárias. Fazendo isso, iremos obter o tempo de 16,8 minutos. Meus caros, existem outras formas de calcular o tempo de exposição para uso de fontes radioativas nos ensaios por gammagrafia, utilizando réguas de cálculo ou curvas de exposição, curie/hora versus espessura de aço. Nessas curvas e nesses modos de calcular figuram também várias retas e outros parâmetros que devem ser considerados. Quando for muito pequena ou muito grande a distância fonte-filme utilizada na construção da curva de exposição, pode-se alterá-la levando em conta a lei do inverso do quadrado da distância, aquele princípio básico de que, se dobramos a distância, reduzimos a intensidade do fenômeno físico em 4 vezes.